Lucrécia desceu a escada rapidamente. Sua fisionomia demonstrava indignação. O dedo indicador apontado diretamente para Lucas, que estava parado próximo à porta de entrada. "Você roubou meu anel!" gritou ela, a voz ecoando pelas paredes da mansão. Lucas, filho de Maria, a empregada de Lucrécia, deu um passo para trás, assustado. Ele não entendia por que estava sendo acusado. Tinha ido à mansão apenas para acompanhar sua mãe, como fazia de costume, preocupado com a segurança dela durante as idas e vindas no fim da noite. "O quê? Eu?" Lucas gaguejou, levantando as mãos, como se um gesto de inocência pudesse aplacar a ira da patroa de sua mãe. Maria, que até então estava silenciosa e confusa, se apressou ao lado do filho, colocando uma mão protetora sobre seu ombro. "Isso é um engano, dona Lucrécia. Meu filho jamais faria algo assim." A voz de Maria tremia, tanto pelo medo quanto pela incredulidade. "Ele só veio para me acompanhar como sempre faz." Mas Lucrécia não estava interessada em explicações. Seu olhar estava fixo em Lucas, como se já tivesse decidido que ele era o culpado. "Não me venha com desculpas, Maria. O anel sumiu, e a única pessoa aqui que teria interesse em roubá-lo é ele." Lucrécia exclamou furiosa, seu dedo ainda apontado como se fosse uma arma prestes a disparar mais acusações. "Eu não peguei nada." Lucas se defendeu, sentindo o sangue ferver. "Eu só vim porque me preocupo com a minha mãe. Não tenho nada a ver com seu anel." Nesse momento, o som distante de sirenes começou a ecoar, cada vez mais próximo. Maria se virou para Lucrécia, os olhos arregalados de desespero. "A senhora chamou a polícia?" perguntou incrédula. Lucrécia cruzou os braços, um sorriso frio se espalhando pelo rosto. "Claro que chamei. É isso que se faz com ladrões. Ele deveria ter sido mais esperto e roubado mais coisas, porque agora vai pagar por isso." Lucas olhou para a mãe desesperado. As palavras de Lucrécia soavam como uma sentença já proferida, e a ideia de ser preso por algo que não fez começava a tomar forma em sua mente. "Mãe, eu não fiz nada." A voz de Lucas estava embargada, os olhos marejados de frustração. Antes que Maria pudesse responder, a porta da frente foi aberta abruptamente e 2 policiais entraram na sala. Um deles, com um semblante sério, se aproximou de Lucrécia. "Recebemos um chamado de furto, senhora. Pode nos explicar o que aconteceu?" perguntou, enquanto o outro oficial observava a sala com desconfiança. Lucrécia, satisfeita com a chegada da polícia, adotou um tom melodramático, como se fosse a vítima de um crime terrível. "Esse jovem," apontou para Lucas com desprezo, "roubou meu anel de diamantes. Eu vi ele colocando na mochila. Ele pensou que eu não estava prestando atenção, mas estava bem claro o que ele fez." Os policiais se entreolharam, em seguida um deles se virou para Lucas. "Jovem, vamos precisar revistá-lo." O policial não perguntou, apenas afirmou, como se já soubesse que isso era o procedimento padrão. Lucas, incrédulo, levantou os braços com relutância, permitindo que o oficial começasse a revistá-lo. Maria olhava, impotente, enquanto seu filho era tratado como um criminoso. "Não vão encontrar nada." Lucas sussurrou, indignado. "Eu não roubei nada." Após alguns minutos de busca, os policiais se endireitaram, sem ter encontrado o tal anel. O oficial que havia feito a revista balançou a cabeça em direção a Lucrécia. "Não encontramos nada com ele, senhora," disse com um leve tom de dúvida. Mas Lucrécia não se deu por vencida. Seus olhos brilharam com uma certeza perturbadora. "Olhem na mochila dele!" exclamou, apontando para um canto da sala. "Ele escondeu a mochila entre os móveis. Foi lá que ele colocou o anel." Os policiais olharam para onde Lucrécia indicava. Estranhamente, a mochila de Lucas estava parcialmente escondida entre 2 móveis, como se alguém a tivesse colocado lá apressadamente. Lucas arregalou os olhos, surpreso. Isso não estava aí. Ele protestou, encarando Maria e depois os policiais. "Alguém colocou a minha mochila lá. Eu juro que não fiz isso." Os policiais se aproximaram do local e, sem cerimônia, pegaram a mochila. Um dos oficiais abriu com cuidado e começou a revistar o conteúdo. Dentro, no meio de roupas e livros, estava o anel de diamantes que Lucrécia havia descrito. "Aqui está", disse o policial, levantando o anel para que todos vissem. Lucas ficou pálido. Maria, ao seu lado, levou as mãos à boca, incapaz de acreditar no que via. "Isso é impossível", gritou Lucas. "Eu não coloquei isso aí. Eu nem toquei nessa mochila desde que cheguei." Lucrécia cruzou os braços novamente, um sorriso triunfante no rosto.
Eu disse que ele tinha roubado. Ele deve estar envolvido em outras coisas também. Ladrãozinho barato. O policial que segurava o anel olhou para o colega e então se voltou para Lucas. Lucas, você está preso sob suspeita de furto, disse com um tom de voz firme enquanto puxava as algemas do cinto. Não, Maria gritou desesperada. Meu filho não fez isso. Ele é inocente. Ela correu até Lucas, segurando o braço dele como se pudesse protegê-lo de ser levado. Lucas lutava para se soltar das mãos dos policiais, a frustração e a raiva tomando conta de seu corpo. Eu sou inocente. Eu não fiz nada. Ele gritou, a voz embargada pelo medo de ser levado à prisão por algo que não cometeu. Mas os policiais não hesitaram. Colocaram as algemas nos pulsos de Lucas e começaram a conduzi-lo para fora da casa. Maria, em lágrimas, seguiu-os de perto, tentando falar com os oficiais, implorando para que acreditassem em seu filho. Vocês têm que acreditar nele, ele não faria isso. Ela soluçava, mas suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos. Lucrécia ficou parada à porta, observando a cena com uma expressão de frieza e satisfação. Para ela, justiça havia sido feita. Enquanto Lucas era colocado no banco traseiro do carro da polícia, algemado e cabisbaixo, Maria caminhava ao lado, com os olhos vermelhos e o coração apertado. O barulho da porta sendo fechada soou como uma sentença definitiva, e o motor do carro da polícia rugiu, quebrando o silêncio da noite. Na frente da mansão de Lucrécia, Fernanda, a cozinheira, observava a cena com um olhar distante, mas atento. Seu rosto não revelava surpresa, apenas uma expressão misteriosa, como se ela soubesse de algo que os outros ignoravam. Por que você está fazendo isso? Maria murmurou para si mesma, olhando para o carro que se afastava, levando seu filho. Ele é inocente. Fernanda, mesmo à distância, não desviou o olhar, como se esperasse algo mais acontecer. Seus olhos pareciam carregar um segredo, mas suas palavras não vieram. Na delegacia, Lucas foi colocado em uma sala pequena e fria, as paredes brancas criando um ambiente opressor. O jovem tremia, mais de nervosismo do que de frio, enquanto esperava o interrogatório. Um policial entrou e sentou-se diante dele, colocando uma folha de papel sobre a mesa. Lucas, você tem direito a um advogado, mas se quiser falar agora, pode nos contar o que aconteceu, disse o policial, tentando parecer compreensivo. Lucas respirou fundo, suas mãos suando debaixo das algemas. Eu já disse a todos, eu não roubei nada. Eu fui acompanhar minha mãe, como sempre faço. Eu nem sabia que a mochila estava escondida. Alguém colocou aquele anel lá. Ele se inclinou para a frente, a voz implorando para ser ouvido. O policial apenas balançou a cabeça, como se já tivesse ouvido essa história inúmeras vezes. Bem, isso é o que o juiz vai decidir, respondeu o policial sem demonstrar empatia. Por enquanto, você está sendo liberado, mas terá que comparecer em alguns dias para ouvir sua sentença. Lucas saiu da delegacia sentindo um misto de alívio e desespero. Ele sabia que a liberdade temporária não era uma vitória. Sua mãe estava esperando do lado de fora, os olhos ainda inchados pelo choro. Filho! Maria correu em sua direção, abraçando-o com força. Eu sabia que eles não iam te manter lá. Você está bem? Eu estou... Lucas hesitou, tentando não desmoronar na frente dela. Mas o juiz ainda vai decidir. Eu vou ter que voltar. Maria acariciou o rosto dele, tentando oferecer algum consolo, mesmo que por dentro estivesse tão destruída quanto ele. Nós vamos encontrar uma solução, Lucas. Isso tudo vai se resolver, você vai ver. No entanto, os dias que se seguiram foram cheios de tensão e incerteza. Lucas mal conseguia dormir. E quando o fez, sonhava com as grades da prisão se fechando sobre ele. Ele repetia para si mesmo e para sua mãe, inúmeras vezes, que era inocente. Maria, apesar de tentar ser forte, sentia seu coração quebrar um pouco mais a cada vez que via o desespero nos olhos do filho. Finalmente, o dia da audiência chegou. O juiz, sério e impassível, ouviu o caso e, para o choque de todos, deu uma sentença severa. Lucas seria preso por vários anos, mesmo que o crime tivesse sido um simples furto de um anel. A decisão soou absurda para Maria e Lucas, mas ali, naquele tribunal, não havia mais espaço para argumentos. Mãe, não acredito nisso. Lucas sussurrou enquanto era mais uma vez levado pelos policiais, desta vez com destino à prisão. Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Ela tentou segui-lo o mais longe que pôde, mas a visão do filho sendo levado a uma cela fez com que suas pernas falhassem.
Na prisão, Lucas logo percebeu que aquele era um mundo completamente diferente de tudo que ele conhecia. O ambiente era hostil, os olhares desconfiados e o cheiro de medo e tensão pairava no ar. Ele, um jovem inocente, sentia-se perdido naquele caos. Sua única companhia, a lembrança de sua mãe chorando enquanto ele era levado. Foi ali que Lucas conheceu Marco, um homem de uns 30 e poucos anos, com cicatrizes visíveis tanto no corpo quanto na alma. Marco não negava seus crimes. Ele estava preso por furto, mas ao contrário de Lucas, não alegava inocência. Eu fiz o que fiz, moleque. Marco falava com uma voz rouca e calma, enquanto compartilhava um pedaço de pão com Lucas. Mas me arrependo. Já não tenho mais saída, mas você... Ele olhou para Lucas com um brilho nos olhos. Você tem uma chance. Lucas, que a princípio desconfiava de Marco, começou a perceber que o homem estava sendo sincero. Apesar do passado criminoso, Marco parecia realmente arrependido e, de certa forma, começou a proteger Lucas naquele ambiente brutal. Obrigado por me ajudar, Marco. Lucas disse certa vez com a voz baixa. Eu não sei o que faria aqui sem você. Marco apenas deu de ombros. Ninguém sobrevive aqui sozinho, garoto. Mas lembre-se, se você for sair daqui um dia, saia como uma pessoa melhor. Não deixe isso te transformar. Eu quero lhe ajudar porque você parece meu irmão. Desde que fui preso, ele nunca mais veio me visitar. O tempo passava devagar, cada dia na prisão sendo um teste de sobrevivência. Lucas tentava manter a cabeça erguida, mas a injustiça de sua situação pesava cada vez mais sobre seus ombros. Em um dia de visitas, Maria apareceu no presídio. Seu rosto cansado mostrava o impacto que os últimos meses haviam tido sobre ela. No entanto, havia uma centelha de esperança em seus olhos. Filho, eu consegui um novo advogado, disse ela, assim que se sentou na pequena sala de visitas. Ele acha que a sua pena foi desproporcional e que podemos recorrer. Lucas respirou fundo, sentindo um pequeno alívio no peito. Isso é bom, mãe. Talvez agora as coisas melhorem. Maria segurou a mão dele, sentindo a fragilidade de seu filho. Como você está, meu menino? Lucas tentou sorrir, mas o peso da prisão estava presente em seu semblante. Eu estou bem, mãe. Eu fiz um amigo aqui. O Marco. Ele tem me ajudado. Tornou as coisas um pouco mais fáceis. Maria assentiu, mas no fundo, a dor de ver seu filho em um lugar como aquele era insuportável. Eu vou te tirar daqui, Lucas. Eu prometo. Enquanto eles se despediam, Lucas olhou para sua mãe, desejando acreditar nas palavras dela, mas sabendo que, dentro daquelas paredes, as promessas pareciam distantes. 3 meses haviam se passado desde a última vez que Lucas tinha comparecido ao tribunal. A ansiedade havia se tornado uma constante na vida de Maria, que agora se dedicava inteiramente à defesa do filho. O novo advogado, um homem confiante e perspicaz, acreditava que poderia reverter a condenação, mas sabia que sem provas concretas da inocência de Lucas, o caminho seria difícil. Maria estava na sala de estar, folheando alguns documentos sobre o caso, quando o telefone tocou. Ao olhar para o visor, seu coração deu um salto. Era Fernanda, a cozinheira de Lucrécia. Alô, Fernanda? Maria atendeu com a voz carregada de preocupação. Maria, eu preciso falar com você, disse Fernanda do outro lado da linha, sua voz um sussurro ansioso. Algo importante. Podemos nos encontrar? O tom de Fernanda era o de alguém que estava prestes a revelar um segredo perigoso. Maria imediatamente concordou, e as duas combinaram de se encontrar em um shopping, um local público onde Fernanda talvez se sentisse mais segura. Quando chegaram ao ponto de encontro, Maria notou que Fernanda estava nervosa, mexendo nas mãos, como se ponderasse se devia mesmo falar o que sabia. Seus olhos escaneavam o ambiente, como se estivesse com medo de ser observada. Fernanda, o que está acontecendo? Você disse que precisava falar comigo? Começou Maria, tentando manter a calma. Fernanda respirou fundo, os olhos marejados. Eu sei que Lucas é inocente. Ela olhou diretamente para Maria, que arregalou os olhos em surpresa. Você sabe? Maria perguntou, inclinando-se para mais perto, a esperança surgindo em seu peito. Eu vi. Fernanda começou a chorar, as palavras difíceis de sair. Eu vi Lucrécia colocando o anel dentro da mochila de Lucas. Eu estava na cozinha, mas observei pela janela. Eu não queria acreditar no que estava vendo.
Ela parou, soluçando, enquanto Maria segurava suas mãos com firmeza. Por que você não disse nada antes, Fernanda? Isso é muito importante. Maria perguntou, a angústia em sua voz evidente. Eu tive medo, Maria. Fernanda confessou, o olhar perdido. Lucrécia é uma mulher maldosa. Eu sei coisas demais sobre ela. E se ela desconfiar que falei algo, ela pode tentar me destruir. Eu não sabia o que fazer. Fernanda baixou a cabeça, como se carregasse um fardo imenso. Maria apertou as mãos dela com mais força. Fernanda, se você sabe de algo que pode salvar o meu filho, eu preciso que você conte tudo. Eu preciso que você nos ajude. A voz de Maria era firme, mas cheia de súplica. Eu vou contar tudo. Fernanda finalmente decidiu, enxugando as lágrimas. E não é só isso. Eu também sei de outros segredos de Lucrécia, coisas que podem complicar a vida dela de verdade. Ela já prejudicou outras pessoas no passado. Você não tem ideia do que ela é capaz. Maria ouviu tudo atentamente, enquanto Fernanda lhe contava em detalhes o que havia visto naquela noite e revelava segredos obscuros sobre a patroa. Quando a conversa terminou, Maria sabia que agora tinham algo muito mais forte nas mãos. Ela imediatamente entrou em contato com o advogado e marcou uma reunião para discutir as novas revelações. Dias depois, o julgamento recomeçou. A sala do tribunal estava lotada, com uma atmosfera carregada de tensão. Lucrécia entrou no local radiante, com um sorriso confiante no rosto, certa de que a condenação de Lucas seria mantida. Ela lançou um olhar desdenhoso para Maria e Lucas, que estavam sentados ao lado do advogado. Do outro lado, Maria mantinha uma postura séria, ao lado de seu filho, que parecia mais calmo do que da última vez. O advogado tinha um ar de serenidade, embora soubesse que aquele momento seria decisivo. O júri foi longo e o juiz revisou todos os argumentos. Apesar dos novos testemunhos, a decisão final foi um balde de água fria para Maria. O juiz manteve a condenação de Lucas. Lucrécia, no entanto, comemorou, um sorriso de satisfação estampado no rosto. Eu sabia! Lucrécia exclamou em voz alta, enquanto seus olhos maliciosos pousavam em Lucas e Maria. Justiça foi feita. No entanto, havia algo estranho na postura de Maria e do advogado. Eles não pareciam abalados com o veredito. Pelo contrário, havia uma tranquilidade incomum em seus olhares. O que está acontecendo? Lucrécia murmurou para si mesma, começando a se sentir desconfortável com a calma deles. Nesse momento, a porta do tribunal se abriu e 2 policiais entraram. Todos os presentes ficaram tensos, principalmente Lucrécia, que olhou para os oficiais com uma expressão de confusão. Dona Lucrécia, disse um dos policiais enquanto caminhava em direção a ela. A senhora está presa por conspiração, perjúrio e falsificação de provas. O choque tomou conta da sala do tribunal. Lucrécia ficou completamente paralisada. O quê? O que você está dizendo? Isso é um absurdo. Ela gritou, olhando ao redor em busca de alguma explicação. Os policiais continuaram firmes. Também temos informações sobre a sua participação em outros crimes, relacionados a fraudes financeiras, disse o outro policial. Além disso, o juiz responsável por este caso também será investigado por envolvimento com atividades ilegais, e temos provas de propina que você pagou a ele, mas por enquanto, devido ao foro privilegiado, ele não será preso. A sala explodiu em murmúrios. Lucrécia, desesperada, virou-se para o juiz, que permanecia calado, com o rosto pálido. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Isso é um engano! Eu não fiz nada! Gritou Lucrécia, mas ninguém parecia estar do seu lado agora. Foi então que a porta se abriu novamente e um homem entrou na sala. Lucrécia, ao vê-lo, sentiu o coração disparar e o sangue fugir do rosto. Não, ela sussurrou, dando um passo para trás. Você está vivo? O homem se dirigiu com calma em direção ao centro do tribunal, seus olhos fixos em Lucrécia. Ela mal conseguia respirar. O silêncio que tomou conta da sala foi interrompido apenas pelo som da voz do homem. Oi, mãe. Anos atrás, Lucrécia era uma mulher jovem, com uma beleza que chamava a atenção por onde passava. Ela havia conhecido Adam em uma festa sofisticada, onde o brilho das joias era ofuscado apenas pela riqueza de seus convidados. Adam, um estrangeiro rico e sedutor, ficou imediatamente encantado com Lucrécia. Para ele, ela era perfeita, uma mulher que compartilhava do mesmo círculo social, inteligente e encantadora. Rapidamente, os dois se apaixonaram,
Ou ao menos foi o que Adam pensava. Por trás do sorriso encantador e dos olhares apaixonados, Lucrécia via em Adam apenas uma oportunidade. Seus olhos sempre brilhavam ao pensar nas fortunas que ele possuía, e logo percebeu que, para garantir sua posição ao lado dele, precisaria de algo mais do que apenas charme e beleza. Foi assim que decidiu engravidar. Para Lucrécia, a gravidez era apenas uma peça do tabuleiro em que ela jogava para garantir o controle sobre Adam. Não tinha o menor desejo de ser mãe, mas sabia que um filho seria a garantia perfeita. Adam, por sua vez, ficou eufórico com a notícia. Ele acreditava que a chegada de um herdeiro consolidaria o amor que sentia por Lucrécia e se jogou de cabeça nos preparativos para a criança. Contudo, as intenções de Lucrécia nunca foram as mesmas. Poucos meses se passaram e as primeiras rachaduras no casamento começaram a aparecer. Lucrécia, sempre desconfiada e astuta, começou a notar comportamentos estranhos de Adam. Ele passava mais tempo fora de casa, suas ligações se tornaram mais frequentes, e ele estava cada vez mais evasivo quando ela o confrontava. Certo dia, enquanto caminhava pelos corredores da casa, Lucrécia ouviu uma conversa que mudaria o rumo de seus planos. Adam, sem saber que sua esposa estava por perto, falava ao telefone com outra mulher. "Eu vou resolver isso. Só preciso de mais tempo." Ela não desconfia de nada. A voz de Adam soava confiante. O sangue de Lucrécia gelou. Traição. Adam estava a traindo, e ela sabia que isso significava mais do que apenas perder o marido. Significava perder toda a fortuna, a vida luxuosa e, principalmente, o poder que tanto desejava. Nos dias que se seguiram, Lucrécia não conseguia pensar em outra coisa. Sua mente fervia com a possibilidade de perder tudo, e o fato de estar grávida tornava a situação ainda mais desesperadora. Ela não queria aquele filho, mas sabia que, sem ele, poderia acabar desamparada. Adam era a chave para sua vida de opulência, e ela não podia deixar que ele a deixasse para trás. Foi então que ela decidiu que precisava agir. Numa noite em que os dois estavam jantando, Lucrécia colocou em prática o plano que vinha arquitetando em segredo. "Adam, você não vai acreditar", começou ela com um sorriso ensaiado no rosto. "Me deu uma vontade imensa de tomar um vinho essa noite. Acho que só uma taça não vai fazer mal." Adam ergueu os olhos da refeição, surpreso com o pedido. "Você está grávida, Lucrécia. Não pode beber. Não é seguro para o bebê", respondeu ele gentilmente, mas firme. Ela riu, tentando soar despreocupada. "Só uma taça, Adam. Não vai prejudicar ninguém. Não podemos comemorar um pouquinho?" "Não, eu não vou deixar você fazer isso. Se quer tanto assim o vinho, mando um dos empregados buscar." Lucrécia balançou a cabeça lentamente, como se estivesse prevendo essa resposta. "Eu já dispensei todos os empregados esta noite", ela disse casualmente. "Queria uma noite só para nós." Adam franziu o senho. Era estranho ela ter dispensado os empregados sem lhe avisar. Algo parecia fora do normal, mas ele não quis criar uma discussão. "Certo, eu mesmo vou buscar então", ele disse, se levantando da mesa, embora seu instinto gritasse que algo estava errado. Enquanto Adam saía para o carro, Lucrécia ficou parada na entrada da casa, observando as luzes traseiras do veículo desaparecerem na escuridão da estrada. Ela sabia que não veria o marido novamente. Adam estava a meio caminho da loja de vinhos quando percebeu que algo não estava certo. O freio do carro não respondia, e ele entrou em pânico ao perceber que perdera o controle. Tentou de todas as formas evitar o pior, mas o destino já havia sido selado. Em questão de segundos, o carro colidiu violentamente com um caminhão. Adam morreu instantaneamente. De volta à mansão, Lucrécia sentiu um alívio percorrer seu corpo. Ela havia vencido. Com a morte de Adam, todas as riquezas, propriedades e fortunas agora pertenciam a ela. Naquela noite, ela comemorou sozinha, bebendo descontroladamente, como se o mundo estivesse a seus pés. A gravidez para ela era um detalhe insignificante. O importante era que agora ela era livre e rica. Meses se passaram e o filho de Lucrécia nasceu. Ricardo, um bebê frágil e vulnerável, veio ao mundo com uma deficiência motora, causada pelo consumo excessivo de álcool durante a gravidez. Lucrécia, no entanto, não sentiu remorso. Para ela, Ricardo era apenas mais uma peça inconveniente em sua vida, algo que ela jamais quisera e que agora representava um peso.
À medida que Ricardo crescia, suas dificuldades se tornaram mais evidentes. Ele tinha problemas de locomoção e seus movimentos eram limitados. Dependia de uma cadeira de rodas e da ajuda constante de outras pessoas para realizar tarefas simples. Para Lucrécia, aquilo era intolerável. Quando Ricardo completou a adolescência, Lucrécia tomou a decisão final de se livrar dele. Comprou uma casa velha e isolada, distante de qualquer civilização, e forçou Ricardo a viver lá, sem qualquer tipo de apoio ou ajuda financeira. Ela nunca mais o procurou, nunca mais o viu. Para ela, Ricardo deixou de existir. Com o passar dos anos, Lucrécia apagou qualquer vestígio do filho de sua vida. Ninguém sabia da existência de Ricardo, e para a sociedade, ela era apenas uma mulher rica e influente, sem filhos, sem laços, sem remorsos. Ricardo estava diante de sua mãe, Lucrécia, pela primeira vez em muitos anos. O olhar nos olhos de Lucrécia, antes cheio de arrogância e superioridade, agora era um misto de pavor e incompreensão. Ela não podia acreditar que estava vendo o filho que ela havia abandonado tanto tempo atrás, aquele que ela expulsou de casa e deixou para trás como se não fosse nada. Ricardo, porém, permanecia firme, mesmo que por dentro carregasse uma montanha de emoções conflitantes. "O que você está fazendo aqui, Ricardo?" Lucrécia perguntou, sua voz trêmula, incapaz de manter o controle que sempre teve sobre os outros. Ricardo não respondeu de imediato. Ele olhou para ela, medindo cada palavra antes de falar. "Finalmente, você vai ter o que merece, mãe", disse Ricardo, com um tom amargo que há muito ele guardava dentro de si. Todas as suas mentiras, seus crimes. Finalmente, tudo veio à tona. Lucrécia deu um passo para trás, como se as palavras de Ricardo a tivessem atingido fisicamente. Seus olhos estavam arregalados, como se ela estivesse vendo um estranho, e não o próprio filho. "Você não sabe do que está falando", ela gritou, tentando desesperadamente manter o controle da situação. "Eu sou inocente. Isso tudo é uma armadilha." Ricardo balançou a cabeça devagar, em descrença. "Inocente?" Ele riu, mas era um riso vazio. "Eu me pergunto se você sequer sabe o que essa palavra significa." Ao lado de Ricardo, Maria e Fernanda observavam em silêncio. Elas sabiam que aquele momento era essencialmente entre mãe e filho. Fernanda, que havia trabalhado anos ao lado de Lucrécia, revelou os segredos sombrios de sua ex-patroa para Maria, que ficou horrorizada ao descobrir a extensão dos crimes de Lucrécia. A nova investigação não apenas provou a inocência de Lucas, mas também trouxe à tona uma série de outros delitos que Lucrécia cometera ao longo dos anos. Ricardo se aproximou, seus olhos perfurando os de sua mãe. "Eu nunca pude provar o que você fez com meu pai, mas sempre soube. Sempre soube que você sabotou o carro dele naquela noite." Ele disse, sua voz carregada de dor. "Talvez eu nunca consiga justiça por isso, mas pelo menos agora. Agora o mundo vai ver quem você realmente é." Lucrécia arregalou os olhos, o pânico finalmente começando a dominar. Ela olhou ao redor, como se procurasse uma saída, mas não havia para onde ir. Os policiais já estavam presentes, prontos para levá-la. "Não! Vocês não podem fazer isso comigo! Eu sou inocente!" Ela gritou, a voz desesperada ecoando pelo tribunal, enquanto os policiais se aproximavam. Maria e Fernanda observavam em silêncio, e Maria finalmente sentiu um peso sair de seus ombros. Lucrécia havia usado de sua influência e poder para tentar destruir a vida de seu filho Lucas, mas agora a verdade estava sendo revelada. Lucas, que passou meses na prisão por um crime que não cometeu, agora estava livre e, mais importante, sua inocência estava comprovada. Quando os policiais algemaram Lucrécia, ela se debatia, mas era inútil. Seus gritos de que era inocente não encontravam mais eco. Ninguém acreditava nela. O tribunal ficou em silêncio, enquanto ela era levada, seus olhos cheios de ódio, ainda voltados para Ricardo, Maria e Fernanda. "Isso não vai acabar assim", Lucrécia vociferou enquanto os policiais a arrastavam. "Eu vou provar que vocês estão errados." Mas suas palavras caíram no vazio. Ricardo apenas a observou, sem emoção. Quando Lucrécia desapareceu pelas portas do tribunal, Ricardo se voltou para Maria, que estava ao seu lado. "Ela fez isso com vocês por puro ódio", disse ele com tristeza na voz. "Eu passei anos tentando entender por que ela era assim, mas a verdade é que não há explicação. Ela simplesmente odiava o que não conseguia controlar." Maria assentiu, compreendendo o que ele queria dizer.
Fernanda me contou sobre a maneira como ela tratava as pessoas. Maria respondeu: ela sempre foi cruel, principalmente com os mais vulneráveis. O Lucas só foi mais uma vítima dela, mas agora ele está livre. Lucas, que até então permanecia em silêncio, se aproximou de Ricardo. Seus olhos encontraram os de Ricardo, e os dois trocaram um olhar de respeito silencioso. Obrigado por me ajudar, disse Lucas, sua voz firme, mas carregada de gratidão. Ricardo deu um leve sorriso, embora houvesse um pesar em seus olhos. Eu fiz o que precisava ser feito. Ninguém deveria passar pelo que você passou. Lucas abaixou a cabeça, sentindo o peso do que vivera nos últimos meses. A prisão havia deixado marcas profundas em sua alma, marcas que ele sabia que levaria tempo para cicatrizar. Maria, sentindo a tensão no ar, colocou uma mão no ombro de seu filho. Vamos para casa, Lucas. Nós conseguimos. Lucas assentiu, mas enquanto caminhavam para fora do tribunal, sua mente ainda estava presa nos traumas que sofreu. Mesmo sabendo que agora estava livre, havia uma parte de sua vida que nunca mais seria a mesma. Dias depois, o advogado de Lucas entrou com um processo contra o Estado, apontando as várias irregularidades que haviam ocorrido durante o processo e a prisão injusta de Lucas. Quando a sentença saiu, Lucas foi recompensado com uma indenização significativa. O dinheiro não poderia apagar os meses que ele passou na prisão, mas ao menos lhe trouxe uma segurança para o futuro. Esse dinheiro não muda o que aconteceu, Lucas disse à sua mãe, enquanto segurava o cheque nas mãos. Mas pelo menos me dá a chance de recomeçar. Maria sorriu, orgulhosa do filho que havia resistido a tantas injustiças. E o que você vai fazer agora? Perguntou Ricardo curioso. Lucas olhou para o horizonte, seus olhos firmes com uma nova determinação. Vou fazer faculdade de Direito. Quero me tornar advogado e ajudar pessoas que, assim como eu, foram presas injustamente. Quero lutar por elas. Ricardo e Maria assentiram, sabendo que Lucas havia encontrado seu caminho. Enquanto eles caminhavam para fora da sala, pela primeira vez em muito tempo, havia uma sensação de esperança e futuro no ar.